Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Almendra, estamos aqui no Espaço Jurídico para dar algumas dicas nessa reta final da prova da OAB. É bem simples, minha disciplina é Direito Penal e penso eu que Direito Penal é a mais importante e a mais fácil de todas as disciplinas do direito. Professor, deixe de ser metido. Não, ela é muito importante porque lida com a liberdade. Logo, ela tem de ser muito importante, talvez o bem jurídico mais importante de todos. E ela é simples porque ela é extremamente lógica, extremamente fácil. E eu estou aqui para que, nesses 30 minutos de comunicação entre o professor de penal e você do outro lado dessa câmera, para que a gente possa falar e demonstrar o quanto o direito penal é fácil. E isso será feito através de algumas observações, através de alguns bizus, como se chama em uma linguagem bem jovem, e também através de questões que vão introduzindo esses bizus. E sem delongas, a primeira questão que eu vos apresento é a seguinte, vamos aqui aos slides. Uma questão sobre a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, que diz o seguinte: no que se refere à aplicação da lei penal, assinale a opção correta. Em relação ao lugar do crime, o legislador adotou no Código Penal a teoria do resultado, considerando praticado o lugar do crime onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Bizuzinho, tudo muito fácil. Vem para cá. No que diz respeito ao entendimento da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, faz de conta que é uma luta, uma grande confusão. Quanto ao lugar do crime, o Brasil adotou a teoria da ubiquidade. Quanto ao tempo do crime, o Brasil adotou a teoria da atividade. Logo, é bem fácil. Quanto ao lugar, considera-se praticado o crime tanto no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão criminosa, como no lugar em que ocorreu ou deveria ter ocorrido o resultado. Ação e omissão, somado com resultado, juntos formam ubiquidade. Daí o L de lugar e o U de ubiquidade. Isso tem previsão, para quem gosta de registrar, mesmo nas últimas horas, no artigo 6º do Código Penal. Já quanto ao tempo do crime, diz o Código Penal que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão criminosa, ainda que outro tenha sido o momento do resultado. Isso tem previsão expressa no artigo 4º do Código Penal. Vamos então retornar aqui à letra A, tá? E a letra A diz assim: em relação ao lugar do crime, o legislador adotou no Código Penal a teoria do resultado. Falso. O legislador adotou a teoria da ubiquidade. A teoria da ubiquidade, como acabamos de ver. Letra A errada. Letra B. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia, mas na de multa não se desprezam as frações de moeda. Está falso. Isso também é a aplicação direta do texto de lei. E o magistrado, quando vai aplicar a sentença, ele até pode fixar uma sentença em anos, até pode fazê-la em meses e até mesmo em dias, mas ele não pode atribuir uma sentença privativa de liberdade, P de privativa, L de liberdade, ou restritiva de direitos, R de restritiva, D de direitos, fixando-a em horas ou em minutos, ou seja, em frações de dia. Isso não é possível, sinalzinho de proibido. Ao se fixar uma pena de multa, por outro lado, o magistrado até pode fazê-la na casa dos 1000 ou mesmo dos milhares. Pode até fazer na casa das unidades, R$ 345, mas ele não pode fixar penas de multa atribuindo centavos. Isso é expressamente proibido no Código Penal brasileiro. Se nós retornamos à questão, então, vamos ver que a letra B estará errada, porque diz que na fixação das penas de multa não se desprezam as frações de moeda.
A letra C, por sua vez, diz: a abolício criminis que possui natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade conduz à extinção dos efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória. Está falso. A abolício criminis afasta os efeitos penais, mas não tem o poder de afastar os efeitos extrapenais. Olha para mim um instantinho. Repare, a título de exemplo, o que aconteceu com o artigo 240 do Código Penal, que versava sobre o delito de adultério. Adultério deixou de ser crime e passou a ser moda. Vocês sabem disso por causa das novelas que exploram isso com frequência, por causa dos jornais que tratam do tema com frequência e assim por diante. Pois bem, nesse novo roteiro, eu te pergunto, suponhamos um crime de adultério praticado em 2004. Há um abolício criminis em 2005. A pessoa traída, a vítima do adultério, ingressou com 3 ações. Uma, criminal, por crime de adultério. Outra, civil/familiar, um divórcio. E outra, uma civil indenizatória, pedindo uma indenização pela calcificação óssea que recebeu indevidamente. Aí vem uma nova lei e diz que adultério não é mais crime. Essa nova lei tem o efeito de retroagir, sim. Isso sempre cai na prova da OAB primeira fase. Ela retroage, ainda que já tenha sido decidida por sentença condenatória transitada em julgado, sim. Ela vai retroagir, porém, só vai ter o condão de afastar os efeitos de natureza penal. Portanto, daquelas 3 ações, apenas a ação por crime de adultério some. As demais permanecem existindo tal como se não tivesse existido nenhuma abolício criminis nesse roteiro histórico. Observe, para finalizar esse raciocínio, 2 observações, 2 características interessantes. A primeira é, eu digo aos senhores que é possível que uma nova lei retroaja, sim, mais benéfica, é claro, mesmo que após uma sentença condenatória transitada em julgado. Isso pode, tem previsão expressa lá no artigo 2º do Código Penal. Porém, eu te pergunto, a quem é que cabe aplicar essa nova lei benéfica se nós já estamos na fase da execução penal? Simples, cabe ao juiz das execuções penais, mais fácil do mundo. Segunda observação, a reincidência, a caracterização da reincidência é um instituto de natureza penal. Portanto, se a abolício criminis afasta os efeitos penais, eu posso chegar à conclusão simples, que a abolício criminis impede a provocação da reincidência. Então, quem é beneficiado por um abolício criminis não é reincidente, é, portanto, primário, tá bem? Errado a letra C, vamos para a letra D aqui no slide, vem para cá. Em relação ao tempo do crime, o legislador adotou, no Código Penal, a teoria da atividade, considerando-se praticado no momento da ação ou omissão criminosa. Correto? Perfeito. Vimos isso agora há pouquinho, que em relação ao tempo do crime, o Brasil adotou a teoria da atividade. Tempo do crime, teoria da atividade. O dia do começo não se inclui no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Falso. O dia do começo, em matéria penal, deve ser, sim, computada no início do prazo. Vem para cá, pessoal. Já antecipando, isso cai muito na primeira fase, está aqui um exemplo, cai também na segunda fase. Olha para cá. Imaginemos um roteiro bem simples de um joguinho de criança chamado Ludo ou Luto. É Luto o nome do joguinho. E aí tem um peão, uma peça sua aqui. Foi o que aconteceu. Caiu 4. O dado caiu 4. Tá aqui o dado, tá? 1, 2, 3, 4. Aí você conta. 1, 2, 3, 4 tem uma caveira. A caveira significa dizer que você tem que voltar para o início do jogo, é o mesmo que perder. Foi nesse exato momento que uma criança de 3 anos de idade, você com os 3 anos de idade, descobriu que existem 2 formas de se contar números. Uma forma é assim, ó, presta atenção. Você conta a partir da primeira casa seguinte. Você pula uma e diz 1. Aí pula outra e diz 2. E assim vai. Pula outra e diz 3. Pula outra e diz 4. Pronto, morri. Outra forma de se contar é contando de onde você já está. Ó. Você pega aqui e faz 1, gracinha, né? Aí faz 2, é a casa seguinte. 3, 4. Continuo na luta, não morri não.
Os direitos de natureza processual, processual civil, processual penal, processual administrativo e assim por diante, eles seguem essa lógica aqui, ó. Ou seja, eles seguem uma lógica de se ampliar o prazo. Então, os senhores sabem, em matéria processual penal, eu tenho 5 dias para oferecer uma apelação e 8 dias para razoar. Mas são 5 dias contados a partir do primeiro dia útil seguinte. Então, suponhamos que a publicação saiu na quinta-feira passada, agora. E aí o que acontece? Sexta-feira foi feriado. Sábado não tem expediente. Domingo é o dia da prova da OAB, não teria expediente, não é isso? Aí como é que faz? Se a publicação saiu na quinta, o prazo só começa a contar os 5 dias na segunda. São lógicas criadas para ampliar o prazo e dar mais tempo aos envolvidos na formação do processo. Reparem que esse raciocínio não faz sentido nenhum em matéria penal. Por exemplo, você tem 5 dias para ficar preso. Você foi preso na quinta-feira. Você quer que o primeiro dia dos teus 5 dias seja segunda-feira seguinte? Claro que não. Você quer que seja quinta, sexta, sábado, domingo e na segunda seja o último dia, sendo que terça-feira você é posto em liberdade. Observe, portanto, comigo o seguinte. Nos prazos de natureza processual penal, esse dia aqui, que é o dia da caveira, é o dia do fim. É o dia do fim. É quando o prazo terminaria. E esse dia aqui, ó, o dia em que o peão está, é o dia do começo. Isso na ótica do direito processual penal. É o dia do começo. Aí os prazos processuais penais, mais uma vez estou te dizendo, processual penal, eles seguem a seguinte lógica. Não se computa o dia do começo, não se computa o dia da publicação, o dia em quitar a casa, mas se computa o dia do fim. Isso processo penal. E direito penal? Direito penal é diferente, ó, porque a gente faz assim. A lógica é invertida. Os prazos são contados de forma a ficarem menor. Então, em direito penal, computa-se o dia do começo, e não se computa o dia que seria o do fim. Daí se afirmar tanto em prova de concurso público que computa-se o dia do começo, mas não se computa o dia do fim. Professor, está abstrato. Mostra um exemplo prático? Mostro rapidinho para você não errar nenhuma questão de OAB sobre isso. Vem para cá, camarada, pega um zoom bem legal aqui na minha mão. Vem para cá. Suponhamos um prazo que se iniciou no dia 20 do mês de janeiro do ano de 2010. E é um prazo de 10 anos. Qual é o último dia desse prazo? Olha como é fácil. Eu não vou computar o dia do começo. Vai, professor. Então vai ficar sendo 20 menos 1, porque o dia do começo é sempre computado, mais o prazo que foi dado. Mês de janeiro, 2010, mais 10 anos. Pronto, é só calcular. O último dia será dia 19 de janeiro do ano de 2020. Mais um exemplo, continuando no Zoom. Imaginemos um prazo que começou no dia 18 de março do ano de 2008. E a pena que o sujeito vai ter é uma pena de 8 anos e 3 meses. Quando é que isso termina? Olha como é fácil. Basta diminuir o dia do começo, porque ele vai ser sempre computado, 18 menos 1, e repetir o número de meses e anos com os incrementos do prazo. Então, 3 mais 3, por que 3? Esse 3 mais esse 3, 2008... mais 8, 2008 mais 8, pronto. O resto é matemática simples. Dia 17 de junho do ano de 2016. Pronto, matemática simples. O último exemplo do lado de cá. A pena começou no dia 10 do mês de 5 do ano de 2005. E foi uma pena com prazo de 10 anos... 5 meses e 10 dias.
Vamos calcular isso? Bora, professor. Fácil demais. Como é que eu faço? Pego o dia do começo e diminuo de 1. 10 menos 1. E incremento a pena. Mais 10. De onde é que eu tirei esse 10? Daqui de cima. Do menos 1, da regra de direito penal que se computa o dia do início. E esses 10 extra? Da pena, que é uma pena de 10 dias. Tabela dos meses, coluna dos meses. 5 mais 5. Por que 5 mais 5? 5 meses foi a pena. Dos anos, 2005 mais 10. Pronto, o resto é matemática simples. 10 menos 1, 9, mais 10, 19, 5 mais 5, 10, 2005 mais 10, 2015. Esse é o último dia de pena da pessoa. Tá vendo como o direito penal é fácil? Direito penal é extremamente fácil. Vou sair aqui da frente para que você veja esse último raciocínio e nós vamos passar para outra questão. Vamos direto? Ritmo de aulão. Próxima questão. Vem para cá, pessoal. A alternativa a essa questão ficou sendo a letra D de denúncia. Deixa eu revelar aqui o gabarito. D de denúncia. E a próxima questão, envolvendo teoria do crime, versa sobre um dos pontos sempre frequentes, ou dos mais frequentes na prova da OAB, que é aquela brincadeira entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, antes de resolver a questão propriamente dita, eu te apresento esse gráfico. Nesse gráfico, do lado esquerdo, vocês têm as etapas do iter criminis. Iter criminis, que é uma expressão em latim que significa etapas do crime. Então, nós pensamos no crime e isso se chama cogitação. Nós planejamos o crime e isso se chama preparação. Nós executamos o crime e isso se chama execução. Se formos bem-sucedidos, consumamos e em alguns crimes temos o exaurimento. Preste atenção, por favor, à fase da execução, porque nós vamos dividir essa fase da execução em dois grandes grupos. A fase do antes de esgotar os meios disponíveis e depois de esgotados os meios disponíveis. Depois de dividir a execução em antes e depois de ter feito tudo o que poderia ter sido feito, nós vamos apresentar uma nova subdivisão. Olha só para o quadro, tá? O crime foi interrompido por vontade alheia à do criminoso ou por vontade própria. De novo, ou por vontade alheia ao do criminoso ou por vontade própria. Uma dupla subdivisão. E a partir disso, eu encontro 4 institutos jurídicos importantíssimos. Se não, repare. O que é, então, uma tentativa imperfeita? É quando, presta atenção, é quando o sujeito cogita, prepara e inicia a execução de um crime. Antes de esgotar os meios disponíveis, antes de ter feito tudo o que ele poderia ter feito, ele é interrompido por força alheia à sua vontade. Ocorre, nesse caso, uma tentativa imperfeita. O que era uma desistência voluntária? É quando o sujeito cogita, prepara, inicia a execução. Antes de ter feito tudo o que poderia ter feito, ele muda de ideia e, por vontade própria, ele não consuma o crime. Bem-vindo à desistência voluntária. O que é uma tentativa perfeita? É quando o sujeito cogita, prepara, inicia a execução de um crime e, depois de ter feito tudo o que já poderia ter feito, é interrompido por força alheia à sua vontade. Pronto. É a tentativa perfeita ou crime falho. O que era um arrependimento eficaz? Fácil demais. É quando o sujeito inicia a execução de um crime, aqui já, tá? Ele inicia a execução de um crime, depois de ter feito tudo o que poderia ter feito, ele muda de ideia e, por vontade própria, ele impede que o crime se consume. Eu quero que os senhores observem uma coisa. O que é que esses 4 institutos têm em comum? Que isso cai em prova. Todos eles ocorrem durante a fase da execução e impedem a consumação do crime. Então, havendo consumação, é claro que não se pode falar em tentativa, em desistência ou em arrependimento eficaz. Outra linha de raciocínio. Como é que eu faço para, em uma prova, diferenciar tentativa imperfeita de tentativa perfeita? Super fácil. É porque uma ocorre antes de esgotados os atos de execução e a outra ocorre depois de esgotados os atos de execução. Como é que eu faço para diferenciar em uma prova de concurso?
se eu estou diante de uma desistência voluntária ou de um arrependimento eficaz? É simples. Na desistência voluntária, o sujeito impede o crime de se consumar antes de esgotados os meios disponíveis, ao passo que no arrependimento eficaz, isso só ocorre depois. Consequências jurídicas. Na tentativa, seja ela imperfeita ou perfeita, a consequência jurídica é que ela é uma causa obrigatória de diminuição de pena de menos 1/3 a menos 2/3. Ao passo que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o que nós temos é o sujeito não responde pelo crime inicialmente planejado e inicialmente desejado, responde apenas pelos atos já praticados. Por último, vamos voltar ao nosso roteirão maior. E a questão, não confundam arrependimento eficaz, não confundam, por favor, arrependimento eficaz com arrependimento posterior. O arrependimento posterior vem após a consumação, daí o nome, posterior. E o eficaz impede a consumação, daí se dizer que ele impediu a consumação. O arrependimento posterior pressupõe 3 requisitos. Só cabe nas infrações sem violência ou sem grave ameaça contra a pessoa, devolvida a coisa ou reparado o dano e antes do recebimento da denúncia ou da queixa. E, assim como a tentativa, serve para diminuir a pena de menos 1/3 a menos 2/3. Pessoal, isso já nos ajuda, fácil, a resolver essa questãozinha em ritmo de aulão. Vem para cá. Vamos voltar aqui para a questão, que diz assim: assinale a afirmativa incorreta. Ela quer a incorreta, hein? Na tua prova da OAB, grifa que é incorreta. Ah, professor, mas não pode levar marca-texto, não. Não tem problema. Você morde a sua mão, você morde a sua unha, deixa sangrar e grifa. O importante é não perder uma questão por bobagem, tá? Usa sangue, usa cuspe, usa o que você quiser. Sempre que o agente, por ato voluntário, reparar o dano ou restituir a coisa antes do recebimento da denúncia ou da queixa, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Olha que ele está te perguntando algo sobre o arrependimento posterior. O arrependimento posterior tem 3 requisitos. O primeiro é reparar o dano, correto. O segundo tem que ser antes do recebimento da denúncia da queixa. Mas o terceiro requisito é que só cabe arrependimento posterior nos crimes praticados sem violência ou sem grave ameaça à pessoa. Então não é sempre que cabe arrependimento posterior, é apenas nessas hipóteses. Se nós estávamos procurando uma alternativa incorreta, essa já está. Letra B. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Tá correto. Pessoal, olha para cá bem rapidinho. Olha para mim um pouquinho, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Zoom. Você só vai tomar chopp depois da sua prova. Por hora, chopp é só para quem é rei e você não é rei ainda. Então, chopp é coisa de rei. Isso quer dizer que as contravenções penais, os crimes culposos, os crimes habituais, os crimes omissivos próprios, os crimes lembra do unicórnio de Caverna do Dragão, os crimes unisubsistentes, os crimes préter-dolosos, os crimes de resultado condicionado, os crimes de empreendimento ou atentado. E, finalmente, o chamado crime impossível não são punidos na forma atentado. E quando é que um crime é impossível? Olha como é fácil. É quando ele jamais se consumaria por absoluta impropriedade do meio ou do objeto, que é exatamente o que está dizendo a questãozinha aqui do lado. Pessoal,
Tudo isso tem lá no nosso Facebook, como indicado ali embaixo. Tudo isso é disponível para os senhores, tá bem? Se eles vão ter acesso a tudo isso direitinho. Vamos voltar então à nossa questão. Vem para cá. Letra B está correto. Letra C. A omissão é penalmente relevante quando o omitente deveria e poderia agir para evitar o resultado, sendo o dever de agir descrito no Código Penal. Está correto. O dever de agir e a responsabilidade pela omissão está prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Está correto? Está correto? Está correto. A única que está errada é a letra A. A letra A está errada e por isso ela foi assinalada. Pessoal, quero analisar um outro aspecto aqui com vocês. Vem para cá, vem para cá. Olha para mim um instantinho. Vocês precisam, amanhã, na sua prova da OAB, lembrar de outras duas estruturas que me parecem importantíssimas. Uma é, no que diz respeito ainda à parte geral, no que diz respeito ainda à parte de teorias de penas. É fundamental que você saiba dois assuntos vinculados à teoria da pena sempre frequentes na prova da OAB que eu recomendo uma revisão. O primeiro é substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Isso está no artigo 44 do Código Penal. Está no artigo 44 do Código Penal. Isso você tem que saber. Vem para cá que eu tenho um esquema sobre isso. Me permita ir passando aqui, um pouco mais rápido. Mas é porque eu quero muito lhe mostrar esse esquema antes que o nosso aulão termine. Pronto, é esse esquema aqui. Isso sempre cai na prova da OAB. Olha o que nós temos. Cabe a substituição da pena privativa de liberdade da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando eu estou diante de crimes cuja condenação foi menor ou igual a 4 anos e praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. E também cabe quando eu estou diante de um crime culposo, seja ele qual for a pena, seja ele qual for a condenação. Desde que o sujeito seja não reincidente em crime doloso ou, se reincidente, não seja reincidente específico e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Então, eu posso combinar qualquer dos dois itens da primeira coluna com qualquer dos dois itens da segunda coluna e obrigatoriamente acumular isso tudo com o da terceira. Eu faço, portanto, análise combinatória. Essa com essa e com essa, essa com essa e com essa, essa com essa e com essa outra, ou então essa com essa e essa outra. Pronto. Qualquer combinação aqui é possível. Feito uma dessas combinações possíveis, eu chego ao pagamento. Eu substituo a privativa de liberdade por restritiva de direito por condenação menor ou igual a 1 ano, basta substituir por uma multa ou por uma restritiva de direito. Condenação maior do que 1 ano, eu substituo por uma multa e uma restritiva de direito ou por 2 restritivas de direito. Olha para cá. Era um aspecto que eu queria deixar destacado. O outro é, deem uma olhadinha, por favor, no artigo 69, 70 e 71 do Código Penal. Só são 3 artigos que versam sobre concursos de crime, concurso material, concurso formal e crime continuado. Sempre importante, sempre cai em prova. Na parte especial, curiosamente, quando cai crime contra a vida, é balela. Você sabe, eu tenho certeza, que matar sob influência do Estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após é infanticídio. Você sabe que induzir alguém a se matar é suicídio. E que se essa pessoa não tiver capacidade de discernimento, for louca, tipo professor de processo penal, aí é homicídio. Eu tenho que induzir uma pessoa maior de 14 anos a se matar para ser induzimento ao suicídio. Se ela tiver menos que 14 anos ou for débil, igual ao professor de processo penal, professor Cid Trigueiro, aí vocês sabem que nesse caso seria um homicídio. São perguntas simples. O que realmente se repete na parte especial, nesse minuto final, é
Nos crimes contra o patrimônio, o artigo 181, 182 e 183. Estão anotando, né? 181, 182 e 183. Que são as disposições finais dos crimes contra o patrimônio. Aquelas escusas absolutórias e relativas e as exceções. E na parte dos crimes contra a administração pública, é sempre frequente a diferença entre calúnia, denunciação caluniosa, o que era um desacato, o que era uma corrupção. Dá uma olhada nisso. Calúnia, denunciação caluniosa, a diferença, né? Denunciação caluniosa é que está nos crimes contra a administração pública, o que era um desacato, o que era uma corrupção. São os meus bizus nesse aulão. Vejo vocês no preparatório para a segunda fase, em Direito Penal, ao lado do débil mental, que é o professor Círio Trigueiro, como vocês já sabem, e até a aprovação. Um grande abraço. Tchau, pessoal.